Primeiro foi o texto que nós lemos, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 4. Eu quero ler mais uma vez apenas capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Amém, meus irmãos? A mensagem de hoje é sobre firmeza, a firmeza na fé. Nós vemos o escritor aos Hebreus, cuja carta não temos um autor definido, né? Como sendo uma carta anônima, mas está entre as epístolas e os livros santos, canônicos, livros assim chamados de sagrados, porque a epístola aos Hebreus, embora não tenha um autor definido, identificado na carta, é de fato uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que tem essa autenticidade, não apenas quando nós lemos e vemos o Espírito Santo falar conosco, testemunho do Espírito, mas também os primeiros pais da igreja, ainda no início do segundo século, já mencionavam os escritos dessa carta e autentificavam essa carta como sendo uma carta inspirada. Alguns atribuíam a Paulo, outros a Apolo, outros a Lucas, mas nunca se chegou a um consenso com relação a quem escreveu essa carta. No entanto, sabemos que o Espírito Santo, que é o autor que inspirou os homens a escreverem todos os livros da Bíblia, também inspirou o autor dessa carta, e nela nós temos ensinos preciosos relacionados à pessoa de Jesus, relacionados à nova aliança que Cristo fez conosco, e também mostrando a superioridade de Jesus, a superioridade do seu sacerdócio, a superioridade do seu sacrifício, a superioridade da aliança que ele fez, a superioridade da sua pessoa. E é essa superioridade que o escritor aos Hebreus começa falando logo no início da sua carta. Ele vai apresentar Jesus como sendo, primeiramente, a revelação de Deus, mas não uma revelação semelhante às outras, mas a principal revelação e a última revelação. O escritor aos Hebreus, ele tem um cuidado de dizer que Deus falou. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que falou no passado muitas vezes, diz o escritor, e de muitas maneiras. Deus escolheu homens no passado, mulheres, e se revelou a esses homens. Algumas revelações foram escritas e se tornaram na Sagrada Escritura que nós temos hoje. Então nós temos um Deus que ele fala, e de maneira inteligível. Não é falar que nós precisamos perceber nas entrelinhas que Deus falou. Embora Deus fale por meio da criação, por meio de tudo que ele criou, como diz o salmista no Salmo 19, que os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é sobre essa fala que o escritor aos Hebreus está dizendo. Está falando que Deus falou de uma maneira inteligível, de uma maneira compreensível no entendimento dos homens. Falou por meio dos profetas. Mas ele vai dizer que esse Deus, nos últimos dias, falou por meio do seu Filho. Jesus, então, ele é a última palavra de Deus. Não apenas como mensagem, mas como sendo o próprio Deus encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a maior revelação de Deus e a última revelação de Deus. Não haverá outra revelação. Deus não vai escolher outro meio para falar com os homens além de Jesus Cristo.
nós vemos que essa maneira de Deus falar, ela também foi progressiva. Deus foi falando de maneira progressiva aos homens, desde o Antigo Testamento, quando Deus começou a se revelar aos homens, já em pecado, por conta da transgressão de Adão. Deus ele começa a se revelar aos patriarcas, a Noé, Abraão, e assim por diante. Deus vai escolhendo homens e vai se revelando a esses homens e vai dizendo que algumas revelações deveriam ser escritas, registradas e transmitidas às gerações futuras. Um dos principais homens que Deus usou para falar, se revelar primeiramente para a descendência de Abraão e depois para todos nós foi Moisés, por meio de quem Deus revelou os 5 primeiros livros da Bíblia, nós conhecemos como Pentateuco. Deus revelou o início da humanidade, a criação, assim como o chamamento de um homem, Abrão, e por meio dele, Deus traria salvação a todas as famílias da terra. O escritor aos Hebreus, ele lembra aos cristãos que outrora viviam na prática do judaísmo, que outrora estavam seguindo Moisés e guardando a lei de Moisés, mas após se converterem a Cristo, eles agora recebem informações importantes a respeito da revelação que eles agora tinham, de quem era a pessoa de Jesus e qual era o tamanho da revelação que eles agora tinham por meio de Cristo e dos apóstolos, em comparação com a revelação passada de Deus, que não deixou de ser uma revelação, porque a nova aliança ela não anula o que Deus falou no passado. Na verdade, a nova aliança ela vai complementar a revelação progressiva. O que o escritor aos Hebreus vai dizer é que Deus falou no passado, sim. Não é porque agora eles criam em Cristo que o que Deus falou no passado foi anulado, ou de que a revelação do passado não foi de Deus. Sim, foi. Mas o que ele está querendo dizer é que agora eles têm uma nova revelação, que eles têm uma nova mensagem, que eles têm um novo mediador. De que o que eles têm agora é maior em excelência do que o que eles tinham antes. Percebam que ele vai dizer que esse Deus falou agora pelo Filho. Não foi mais por meio de servos. Ele fala agora por meio do seu Filho. Moisés foi um servo, assim como todos os outros profetas, assim como os anjos. Todos são colocados na Bíblia como sendo servos de Deus, ministros de Deus. Mas agora o escritor diz que nos últimos dias Deus falou de uma maneira extraordinária, incomparável, superior, mais sublime do que todas as outras, porque ele agora está falando na pessoa do seu Filho. E ele diz que esse Filho é igual com Deus em divindade e em poder, em glória e majestade. Ele vai dizer que esse Filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Mas ele não é apenas herdeiro. Ele vai dizer que ele também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. O escritor aos Hebreus vai dizer para aquela igreja e para nós hoje, de que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. E além de tudo isso, ele fez a purificação dos pecados e agora ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Percebam que o início dessa carta, o escritor se preocupa em mostrar que a revelação que aqueles crentes hebreus era superior à que eles receberam de Moisés. Era complementar. Chegou ao ápice, chegou ao ponto final. E de que essa revelação não veio agora por um servo qualquer,
ou mais um servo, mas ela veio pelo próprio Filho, e que esse Filho também é Deus, porque criou todas as coisas, porque sustenta todas as coisas, porque salvou os homens e agora está em glória assentado à destra do Pai. E é um entendimento de que ele agora vai pegar e comparar Jesus. Se primeiro ele fala da revelação, que é maior do que a revelação de outrora, se ele fala que a revelação que existe agora complementa, supera e termina todas as revelações, ele agora vai comparar a pessoa de Jesus em relação, primeiramente, aos anjos. Meus irmãos, os judeus, principalmente os mais piedosos, eles acreditavam em anjos. Eles acreditavam que os anjos eram ministros de Deus, eram servos de Deus. Eles acreditavam que os anjos eram enviados para proteger, para livrar, para cuidar, para transmitir mensagem, para abençoar o povo. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento. Deus trazendo mensagens, revelações, livramento e bênçãos para o seu povo por meio de anjos. Então os judeus piedosos, eles acreditavam nos anjos. Alguns até entendiam que cada pessoa tinha o seu próprio anjo de proteção, que nós entendemos como o anjo da guarda, que protegia, que guardava, que estava ao lado daquele que teme ao Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento inúmeras referências aos anjos. Nós vemos que em alguns momentos os anjos também foram enviados para trazer juízo. Tanto uma palavra de alerta, como aqueles anjos que chegaram a Ló e a sua família em Sodoma e Gomorra. Aqueles anjos chegaram para alertar a Ló e sua família que eles deveriam sair dali, porque um juízo de Deus iria descer sobre aquela cidade, e quem ficasse seria destruído, e quem olhasse para trás também pereceria, sendo transformado numa estátua de sal. Percebam que os anjos, eles apareciam às pessoas trazendo chamamento. Um anjo apareceu aos juízes, como por exemplo apareceu a Gideão. O anjo apareceu aos pais de Sansão. E poderíamos citar aqui, irmãos, inúmeros casos. Os anjos que apareceram a Abraão e tantos outros. O anjo que livrou Israel, o reino de Judá, das mãos de Senaqueribe, e numa noite matou 185.000 soldados. Os anjos que davam vitória e que também traziam palavras. O anjo que desceu com a bênção e do livramento do povo depois que Daniel orou. Depois que Daniel clamou, o anjo, ele desce e peleja nas regiões celestiais para que a mensagem, a resposta da oração de Daniel chegasse. Eu creio que os anjos ainda agem nos nossos dias. Eu creio que os anjos são ministros de Deus, para serviço de Deus e para servirem à igreja. Os anjos, eles são poderosos. Os anjos, eles são obedientes. Os anjos não perguntam a Deus o porquê e para quê. Eles simplesmente obedecem. Quando Deus diz para um anjo descer e abençoar, e proteger, e cuidar, e ferir ou matar, ele não pergunta o porquê, para quê, nem como vai ser. Ele simplesmente obedece. Eles são robôs, pastor? Não, eles têm inteligência. Eles têm sabedoria. Mas é porque eles são fiéis. Eles são santos. Eles não cogitam no coração a hipótese de desobedecerem a Deus de nenhuma maneira. Porque os anjos já são aprovados. Os que foram reprovados caíram com o principal rebelde do céu, que nós chamamos de Lúcifer, e é conhecido por tantos nomes na Bíblia. Todos os outros anjos, eles agora são obedientes. Eles são fiéis, eles são poderosos, e eles estão a serviço de Deus, e também para trabalhar em favor do reino de Deus e do povo de Deus na terra. Agora tem uma coisa: os anjos não podem ser adorados.
Se um anjo aparecesse visivelmente em nosso meio hoje, talvez até eu, medo me prostrasse. Tamanha é a glória de um anjo. Tamanho é o poder de um anjo. Porque quando eles apareciam, os homens ficavam temendo, ficavam assombrados, achavam até que iria morrer. Anjo. Mas eles não podem ser adorados. Eles não recebem a adoração. O único que recebe, que é anjo e que deseja receber a adoração, foi expulso de lá. E tenta roubar aquilo que não lhe pertence. Tenta tirar de nós aquilo que só pertence ao Criador de todas as coisas, ao Senhor de todas as coisas, como nós falamos hoje. Interessante de que esses anjos tão poderosos, tão gloriosos, que quando falavam as pessoas tinham medo, de que o que eles falavam se cumpria, de que quando eles eram negligenciados o juízo e o castigo vinha. O escritor aos Hebreus vai dizer que eles são inferiores a Jesus. Eles estão abaixo de Cristo. E ele vai dizer e trazer alguns versículos que na Bíblia você não vai encontrar palavras sendo dirigidas aos anjos para que sejam adorados, para que tenham um trono estabelecido para sempre. Mas nós vamos ver essas mensagens sendo referidas a Jesus, ao Filho de Deus. Percebam que o escritor está dizendo para aqueles crentes que outrora seguiam a Moisés, faziam os sacrifícios e que temiam os juízos de Deus da antiga aliança. O escritor aos Hebreus vai dizer: olha, se vocês temem uma mensagem, se vocês temiam, respeitavam uma mensagem que foi dada por anjos, agora você imagina uma mensagem que foi trazida pelo próprio Filho. Agora vocês imaginam uma revelação trazida pelo próprio Filho. Se uma aliança que foi dada por Deus por intermédio de um homem, Moisés, confirmada por meio de anjos, era tão poderosa, era tão santa, era tão gloriosa. Agora você imagina uma mensagem, uma revelação, uma aliança feita pelo próprio Filho de Deus, não agora matando animais, mas derramando o seu próprio sangue. E ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu não estou falando desse tempo. Eu estou falando é que algumas pessoas acham que se negligenciarem a salvação, por causa da graça, elas não sofrerão nenhum dano. Algumas pessoas acham que após a morte terão um perdão dos seus pecados, a absolvição dos seus pecados, porque Deus, Ele é tão amoroso que não permitirá que ninguém sofra por ter rejeitado a salvação do seu filho. E aí, nós vemos que isso não é bíblico. O escritor diz claramente: olha, vocês podem ser provados, vocês podem ser tentados a abandonar essa mensagem, vocês podem até tentar ser levados por meio da perseguição a negarem a fé. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se o castigo veio sobre Israel, se o castigo veio sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, porque eles violaram a aliança, porque eles abandonaram ao Senhor, porque eles seguiram após outros deuses, se eles foram levados cativos, se eles sofreram tanto, porque rejeitaram e pisaram na antiga aliança, o que vocês acham que vai acontecer com quem menosprezar a aliança feita pelo seu Filho? Se Deus não poupou aqueles que não levaram em conta o sacrifício que era feito de animais, você imagina agora, no grande juízo de Deus, no grande dia do julgamento, como Deus olhará
para aqueles que mataram o seu filho e rejeitaram o seu filho, para aqueles que não tiveram nenhum tipo de dó, piedade e compaixão para com Jesus. E aí nós olhamos para a igreja hoje e vemos, irmãos, como tem gente inconstante servindo ao Senhor. Nós olhamos nesse ano de 2020 e vimos tantas situações difíceis e mesmo assim pessoas continuam inconstantes. Tantos problemas, tanta morte, tanta enfermidade, tanta miséria, tanto castigo sobre o mundo e as pessoas continuam pisando o sangue de Cristo, continuam rejeitando a revelação final do Senhor, continuam tapando seus ouvidos para a voz de Deus, que ecoou primeiramente por meio do seu Filho, depois por meio dos apóstolos, e o escritor vai dizer, não foi só palavra, foram milagres, foram prodígios, foram maravilhas. Deus continua ainda a realizar em todo o mundo milagres, maravilhas, prodígios, coisas gloriosas. E as pessoas ainda negligenciam a mensagem do Evangelho. Depois de uma palavra vinda do Filho, depois da morte do Filho, depois de tantos milagres que se seguiram aos apóstolos, não há como escapar se houver negligência dessa palavra. Interessante que essa mensagem, embora ela seja para aquele que não é crente em Cristo, ela primeiramente foi colocada para a igreja. Porque aqui está falando de quem já está de posse da salvação. Aqui está falando para nós que temos uma nova aliança com o Senhor. Precisamos ser firmes, irmãos. Precisamos ser constantes, irmãos. Precisamos ser abundantes, irmãos. E isso não está falando apenas para quem tem cargo na igreja, é para quem foi salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele vai dizer que o mais importante, a principal razão, então, depois de sabermos que Jesus é superior aos anjos, que a sua revelação é maior do que outra revelação que houve antes dele, de que a sua pessoa é superior a todos os outros que vieram, inclusive os anjos. O escritor vai dizer, importa que a gente se apegue. Sabe o que é se apegar? É segurar com força. Se apegar é você segurar com força. Se sopra o vento, você segura mais forte. Se correm as águas, você segura mais forte. Se o mundo te afronta, se as perseguições surgem, se as lutas nos sobrevêm, a gente segura mais forte. Se as tentações nos cercam, a gente segura mais forte. Porque a gente está na nova aliança. A gente tem posse de uma maior revelação. A gente tem a salvação daquele que é maior do que os anjos. É o próprio Filho de Deus. E ele diz, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então se apegue. Eu não me apego é a mentira. Eu não me apego é a um engano. Mas a verdade eu me apego. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se apegue à palavra de Deus, às verdades ouvidas, de que a salvação, ela é pela graça. Ela é tomada posse pela fé. Somente Jesus é o mediador. E se nós negligenciarmos, não temos como escapar
Não há quem possa nos livrar, porque se Jesus ele é o mediador, se Jesus ele é o intercessor, se Jesus ele é o advogado, se é aquele que se coloca entre Deus e os homens, se é aquele que leva sobre si os nossos pecados, não tem ninguém que possa nos livrar da ira divina, a não ser o próprio Filho de Deus. Se negligenciarmos ao Senhor, estaremos perdidos em nossos pecados. Se negligenciarmos uma tão grande salvação, não é uma salvação qualquer, é a maior de todas. É a salvação que só Deus pode dar ao homem. É a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. O escritor ele diz: nós devemos nos apegar com firmeza. Quantos crentes, meus amados irmãos, voltando ao que eu falei anteriormente, este ano, e aí você se pergunta, pastor, esse era um ano que a pessoa deveria se firmar mais, não é? É, mas não foi. Sabe por quê? Porque não é a prova que faz a gente se firmar. Não é a luta que faz a gente se firmar. É quando a gente se apega com a verdade que a gente ouviu. Não é a prova, irmãos. Tem gente que você vai visitar, ele está no final, na penúria, mas ele rejeita a verdade. Não é a bênção de Deus, não é você estar vivendo uma vida de abundância, de prosperidade, que vai fazer você se apegar ao Senhor. Não. Mas é a sua firmeza, a verdade que você ouve. Porque podem vir as provas. Você pode estar na luta ou pode estar sendo abençoado, independentemente da situação. Você não está apegado à bênção, você não está com medo da prova, você está firme e apegado à verdade de Deus na sua vida. Quem se apega à verdade, quem se apega à palavra, quem se apega ao Senhor, ele não está apegado às outras coisas, ele está firme no Senhor. O escritor diz: vigiem, tenham cuidado, para que você não se desvie. Porque quem não está firme, quem não está apegado com firmeza, se desvia. Se desviar é tomar outro. Se desviar é tomar outro rumo. É sair da direção que Deus tem para as nossas vidas. Nessa última Santa Ceia do ano 2020, a palavra do Senhor para nós é: se apegue à verdade que você tem dado. Independentemente das circunstâncias, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Mesmo não sabendo o que vai ser o dia de amanhã, o que você vai receber ou perder, se apegue às verdades que você tem escutado. Se apegue à palavra, à revelação de Deus, por meio de Jesus Cristo, que tem falado ao nosso coração. Se você se apegar a isso, meu irmão, aleluia, você passará por toda e qualquer situação. Você vai dizer igual Paulo disse aos Filipenses: eu sei, aleluia, passar, eu sei viver em qualquer situação. Eu aprendi a viver com contentamento em qualquer situação. Por que Paulo diz isso? Porque ele estava apegado com firmeza à verdade que ele ouviu. Satanás é o pai da mentira, sopra mentiras em nossos ouvidos. E a mentira é como uma névoa, é como uma teia de aranha. Você olha, é até bonita, tem até uma estrutura, mas qualquer peso se desfaz. Mas a verdade é como uma rocha, a verdade é sólida. E quando você se apega com firmeza, aleluia, bendito seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, você não se desvia. Não se desvia. Se apegue com firmeza. Se apegue com firmeza, minha irmã. Aleluia. Porque há
constantemente flechas e dardos disparados contra a igreja do Senhor. Nós estamos no campo de batalha. Vem contra nós forças, ataques, investidas, mas se a gente está apegado, aleluia, essa é a palavra, se você está apegado com firmeza à verdade que você escuta, e a gente escutou tantas verdades maravilhosas nesse ano, a gente ouviu tantas palavras abençoadoras nesse ano, e acima de tudo, essa verdade é o Senhor, é uma pessoa. O escritor aos Hebreus diz: vocês não vão se desviar por causa da prova, vocês não vão se desviar por causa das lutas, vocês não vão se desviar porque vocês estão perseguidos, vocês correm o risco de se desviarem se vocês não estiverem apegados com firmeza à verdade. Porque se vocês estiverem apegados, vocês podem seguir até o mesmo caminho que Jesus seguiu. Vocês podem ser levados até a própria cruz que Jesus foi crucificado, mas vocês não se desviarão do caminho, aleluia. Levante a mão nessa noite, só quem quer continuar apegado com firmeza à verdade que você tem escutado, e glorifique ao nome do Senhor, porque Deus está nesse lugar. Deixa a glória de Deus invadir esse lugar, renovar as tuas forças e dizer: eu estou ao teu lado. Se apega com firmeza, porque você vai passar. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa a pressão que venha contra nós, se é de governo, se é de autoridades, se é de sistema, se é do meio intelectual, se é das filosofias, não interessa de onde vem. Quem está apegado à verdade, quem está apegado com firmeza, mantenha a caminhada em linha reta. Você pode até passar momentos nos vales, você pode até subir para os montes, mas você continua no teu trajeto para a glória do Senhor. Pastor, como eu vacilei esse ano. Sabe, tem a gente aqui que vacilou, até tomou um caminho, quem sabe até agora não se achou. E não se acha mesmo, porque quem acha a gente é Jesus. Quando a gente sai do caminho, é como o pastor que vai atrás da ovelha. É só Jesus para botar a gente de novo no caminho. Mas a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A ovelha até se perde, ela não sabe voltar, mas quando ela escuta a voz do pastor, aleluia, ela para, ela permanece, fica onde está, porque o seu pastor vai lá lhe resgatar e lhe colocar de volta no lugar onde ela deve estar. Oh, xarabaca, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar, a presença de Deus sobre nós hoje aqui. Glória a Jesus. Aleluia! Oh, glória! Apeguemo-nos, se apegue, se apegue, se apegue, se apegue com firmeza. Não negligencie a verdade, não ignore a palavra, não ignore a voz do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Deus glorioso e maravilhoso. Estamos sentindo a tua presença nesse lugar.
E nós queremos nos apegar mais à tua palavra. Nós queremos nos apegar mais, nos apegar com firmeza àquilo que temos escutado, a tua voz, a tua revelação, a tua salvação. Não queremos negligenciar, não queremos nos desviar, queremos ficar firmes. Porque ninguém que negligencia uma tão grande salvação pode escapar. Porque ninguém que negligencia uma tão grande obra, a revelação de Deus no seu Filho, a salvação proporcionada, efetivada na cruz pelo seu Filho. Se os anjos não podiam ser rejeitados sem que houvesse juízo, quanto mais o Filho de Deus, Senhor do universo, o sustentador de todas as coisas, aquele que purificou a cada um de nós pelo seu sangue, que derramou o seu sangue, que não foi só o porta-voz da mensagem, mas foi também a oferta, o sacrifício. Ele ressuscitou. E nós estamos nessa noite para celebrar o memorial da sua morte e ressurreição, porque Ele está vivo e vivo para sempre. E Ele fala para mim e para você hoje aqui, nesta última reunião, nessa última assembleia do memorial do ano de 2020, Jesus nos chama pelo seu Espírito, se apegue à verdade que você tem. Aleluia. Se tem alguém hoje aqui que quer voltar aos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Venha em nome de Jesus. Se tem alguém que tem andado desviado, fora daquele trajeto que Deus proporcionou para você e que Ele quer você, eu te convido aqui à frente para orar por você. Hoje é um dia oportuno, é o tempo oportuno. É um momento que Deus preparou para mim e para você. Aleluia. É dia de nos apegarmos. Quem está no lugar certo se apega com firmeza. Quem não está, é hora de voltar. É hora de voltar, ouvindo a voz do Senhor. Se apegar com firmeza à verdade que tem dado. Tem alguém hoje afastado, com a fé esfriada, sem forças, porque ninguém se apega se não tiver força. Quem tem firmeza se não tiver força? Quero orar por você. Quero interceder com essa voz do Senhor. Te chama com amor, com misericórdia, com compaixão. Aproveita essa oportunidade de Deus. Em nome de Jesus. Interceda nesse momento. Falhos e Deus acorda com todos nós. Aleluia. Como é difícil chegar aqui à frente se você não conhece. Não é fácil. O Santo continua a operar e a trabalhar. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de força. É Jesus quem vai te dar, não sou eu. Venha. Pastor, estou me sentindo tão cansado, tão exausto na caminhada. Eu não sei, se vier um sopro pequeno qual for, vai me abalar, vai me balançar. Então venha em nome de Jesus. Venha em nome do Senhor. Pastor, a luta está grande demais. Pastor, as verdades que eu tenho escutado parece que estão ficando cada vez mais distantes. Venha em nome do Senhor. É graça de Deus sendo derramada hoje aqui. É misericórdia de Deus sendo derramada hoje aqui. É oportunidade de Deus sendo dada hoje aqui. É milagre que o Senhor tem para nós hoje aqui. Nos renovando, nos fortalecendo, nos ajudando. Aleluia.
Você sabe o que é a graça? A graça não é você que estende a mão para Deus, é Deus que estende a mão para você. Mas uma vez que Deus estende a mão para você, você aperta e segura com firmeza. É isso que eu estou falando, é Deus estendendo a mão e você segurando com firmeza. É como um filho que segura na mão do pai. Já viu como a criancinha segura na mão do pai? É forte, é com toda a força que ela tem. E se o lugar foi mais difícil de passar, se ela tiver medo, aí é que ela segura mesmo. Se apegue com firmeza, porque Deus vai te dar a vitória. E no grande dia, você não vai ter nenhum medo. Sabe por quê? Porque você vai estar entre aqueles que estarão preparados para glorificar e receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença eu oro por essas vidas que estão aqui à frente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece o tempo e onde exatamente estão cada um deles. Pai, o Senhor conhece, ó Deus, onde eles precisam se firmar, onde está a luta, a batalha, travada, renhida, difícil, meu Pai. E é nesse momento que eu peço que a Tua graça seja derramada, que o Teu poder, Senhor, seja derramado sobre esses corações, que haja renovo, que haja fortalecimento, que haja graça, que haja unção, que haja glória sobre suas vidas, e que eles se apeguem agora com firmeza a essa palavra, a Tua santa palavra, a Ti, Senhor, porque eles vão ficar firmes, eles não vão se desviar, estarão prontos e preparados para o soar da trombeta, para a manifestação do Teu Filho em glória e para celebrarem aquele grande dia. Pai, renova a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Ó Senhor, nessa última celebração do ano, nós queremos Te glorificar e Te bendizer. E ao cercarmos a mesa do Senhor Jesus, que tomemos o pão e o cálice com alegria, celebrando tão grande salvação que temos recebido do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. E